Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido uma semana, apesar das dificuldades, das lutas, uma semana debaixo da graça, da proteção, do livramento do nosso Deus. Amém? É muito bom poder estar aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, mais uma mensagem, mais uma reflexão em cima da palavra de Deus, para que a gente seja alimentado, para que a gente seja edificado, exortado, fortalecido para a glória dele. Amém? Irmãos, já não é mais novidade de que nós estamos tendo verdadeiramente dias muito difíceis, não é? É interessante porque se a gente liga a televisão, ao mesmo tempo que a gente recebe muita informação, a gente tem que lidar, né, com a nossa emoção, com o nosso coração, porque realmente a gente não encontra nenhuma esperança olhando, né, para aquelas reportagens, para aquilo que a mídia tem pontuado, ressaltado com mais ênfase. Entende? Estamos vivendo dias onde estamos lutando, onde podemos sim dizer que estamos guerreando contra um vírus que tem matado milhares de pessoas, né? Isso é indiscutível, mas também, queridos, não podemos negar que estamos lutando contra um jogo político sujo, maldito, sabe? Onde também diretamente muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas estão morrendo por conta do descaso, por conta simplesmente daquilo que convém, né, aos partidos políticos, aos governantes, e o povo, principalmente aqueles que estão mais necessitados, estão sofrendo, estão preocupados, inseguros diante desse tempo que estamos vivendo, está morrendo. Talvez se ainda não estão morrendo fisicamente, mas com certeza sua esperança, sua fé está cada dia mais sendo desmoronando, entende? Por conta daquilo que não conseguimos ver como resolução, como proposta, entende? Por parte dos governantes. Então, como se não bastasse um vírus que tem matado muitas pessoas, também tem esse jogo político onde, em primeiro lugar, evidentemente, não é o povo que está na pauta dos governantes, mas sim eles mesmos, né? O poder que eles querem ter cada vez mais, entende? O ponto em comum é que ambos são inimigos invisíveis da grande maioria necessitada e negligenciada. Entende o que eu quero dizer? Tanto o vírus quanto, né, esse jogo político, o que eles têm em comum é que são inimigos invisíveis, né, de nós, cidadãos. Entende? Pessoas simples, porque a verdade é que por mais que a mídia tente transparecer algo, para nós nunca será claro, porque a gente não sabe quem são os aliados, quais são as alianças, quais são os objetivos que eles têm por trás daquilo que eles lutam, né, no Congresso, entende? Enfim, e esse vírus que os dias estão se passando e a gente não consegue ter uma ideia de quanto tempo mais teremos que continuar vivendo em isolamento, em quarentena. Recebemos a notícia de que foi decretado, né, que onde nós formos temos que definitivamente utilizar a máscara, entende? Então, esse é o ponto em comum que eles têm, é que são inimigos invisíveis para nós. Uma outra questão que eu quero pensar, queridos, é que diante dessa guerra política e da luta contra esse vírus, para a gente sobreviver, é tempo de confiar em quem? Porque eu tenho certeza que, assim como eu, você também deve ter procurado ou deve estar procurando, buscado muitas informações, entende? Então, assim, a gente vê muita informação de um lado, muita coisa sendo omitida do outro,
e a gente fica sem saber em quem confiar. É tempo de confiar em quem? Entende? É por isso, queridos, que hoje eu quero refletir com vocês, com os irmãos, o Salmo 20. É um salmo que, especificamente, um versículo estava desde o começo da semana, sabe, no meu coração, chamando a minha atenção, falando comigo, e aí eu fui atrás, né, desse versículo específico, e está, né, localizado no Salmo 20, e aí ao ler todo o Salmo 20, eu fiquei refletindo em todo esse contexto que nós estamos passando, juntamente com esse salmo, com esse versículo específico, entende? E eu gostaria de extrair e compartilhar algumas lições a respeito de que em quem devemos confiar em tempos de guerra. Amém? Por isso eu quero convidar você a baixar sua cabeça antes de lermos o texto, fechar os teus olhos e orar para que essa palavra, assim como ela já foi falando comigo quando eu a li, quando eu lembrei de alguns versículos especificamente falando, que da mesma forma já comece a falar com você. Amém? Pai amado, Pai bendito, ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais este dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de ter a sua palavra como verdadeiro alimento, como direção, como escudo, Senhor, para nos protegermos, Senhor, a Deus, de inimigos em comum que nós estamos tendo nesse tempo, Senhor, porque a sua palavra é que nos fortalece, a tua palavra é que nos revigora, a tua palavra é que nos dá coragem para enfrentar todo e qualquer inimigo, Senhor. E, ó Deus, neste dia estamos aqui para sermos impulsionados pela sua palavra, ó Deus, a descobrir em quem devemos confiar em tempos difíceis, em tempos de guerra, onde não sabemos exatamente o poder que o inimigo tem, mas sabemos que podemos descobrir, Pai, através da sua palavra, aquele que realmente tem poder sobre todas as coisas, para que nós possamos enfrentar o inimigo nos dias maus. Essa é a nossa oração, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente, que sejamos edificados através dessa palavra, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, queridos, Salmos número 20. Estaremos lendo todo o Salmo 20, do versículo 1 até o versículo 9. Amém? Diz assim: que o Senhor te responda no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém, queridos? Esse é o texto. Olha só, antes de extrairmos aqui algumas lições, é importante nós sabermos, principalmente os irmãos, saber que este salmo é um salmo de guerra. Por isso, relevante para a nossa reflexão de hoje, entende? Ele é um salmo de guerra porque, juntamente com o Salmo 21, o salmo a seguir, são orações de louvor em favor do rei. A diferença, queridos, é que o Salmo 20, preste atenção, é uma oração antes do rei
sair para a batalha contra os inimigos. Já o Salmo 21 é uma oração de louvor após a batalha, certo? No Salmo 20, do versículo 1 a 5, nós percebemos aqui o povo, ou talvez o seu exército, o exército do rei, se dirigir para ele para o encorajar e ao mesmo tempo demonstrar que a confiança que eles tinham no rei, acima de tudo, era uma confiança no Senhor, que era o Deus do rei, mas também era o Deus do povo ou do exército. Entende? Nos versos 6 a 9 fica evidente que a vitória estava condicionada diretamente à confiança absoluta no nome do Senhor, e não em coisas ou em pessoas, ou em pessoas ou em coisas, ou diretamente ou unicamente no rei ou em coisas que talvez o rei poderia ter ao seu favor para ir para a batalha. De maneira alguma. A vitória estava condicionada, estava atrelada, ligada, vinculada à confiança absoluta no nome do Senhor. Amém? Pois bem, diante disso, quais as lições que então eu e você podemos extrair desse salmo para a gente descobrir quem devemos confiar, especialmente em tempos de guerras, em tempos de batalhas, em tempos de lutas? Amém? A primeira lição que eu quero compartilhar com você, querido, veja só, é que mais importante que confiar em líderes humanos, devemos confiar no Senhor. Isso aqui é muito importante, queridos, porque veja só, apesar de não termos plena certeza se é o povo ou o próprio exército que ora em favor do rei, quando nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 5, nós percebemos que eles oravam pedindo proteção e segurança ao rei. Nós percebemos que eles oravam pedindo auxílio e apoio da parte de Deus para que o rei fosse bem-sucedido, porque a vitória do rei era a vitória do povo. O sucesso do rei era o sucesso do povo. Entende? Então olha só, eles confiavam na vitória do rei, mostrando otimismo, entusiasmo. Entretanto, fica claro para nós que o nome do Senhor é que seria honrado. Como a gente vê no versículo 5, o versículo 5 diz assim: saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Ou seja, o reconhecimento do trabalho, do desempenho do rei, mas era a bandeira com o nome do Deus Todo-Poderoso é que seria estendido para que todos soubessem. Entende, queridos? Então assim, é uma confiança tamanha que mostra que definitivamente eles sabiam que era Deus que regia todas as coisas, que tinha todas as coisas sob o seu poder e domínio. Amém? A segunda lição que eu quero compartilhar é que mais importante que confiar na nossa capacidade de vencer, devemos confiar no Deus que concede a vitória. Entende? Então, enquanto a primeira lição nos mostra que, olha, temos um líder, esse líder é fundamental, é importante no processo, mas a nossa confiança não deve estar exclusivamente nele, mas sim no Senhor. No segundo ponto, nós percebemos que, olha só, por mais que esse rei tivesse capacidade, condição ou condições, um exército, pessoas equipadas e preparadas para lutar com ele, por ele, antes é importante lembrar que precisamos confiar no Deus que concede a vitória. Era muito comum no contexto do Antigo Testamento, quando tinha aquelas batalhas, aquelas lutas,
entende? Cada exército, ele tinha o seu Deus, que ele oferecia sacrifícios para que aquele Deus lhe desse vitória, entende? Então, aquilo que essa atitude, seja do povo, seja do exército, em realmente declarar que eles confiavam no Deus que daria a vitória, é muito relevante, é muito importante, porque uma coisa é nós irmos para uma guerra, para uma batalha contra o inimigo, que nós sabemos que ele tem as suas confianças, entendeu? Ele tem o seu porto seguro em algo que não é tão seguro. Outra coisa é sabermos que eu e você, apesar de termos confiança de que Deus pode levantar homens para lutar em nosso favor, para tentar lutar, batalhar pelos nossos direitos, entende? Nós precisamos lembrar, nós temos do nosso lado, quer dizer, a segurança de que existe um Deus que é o Deus único e verdadeiro e capaz de dar a vitória, entende? O que eu quero dizer? Veja só, nós estamos lutando, como eu disse no início, contra dois inimigos, um vírus praticamente indetectável, certo? E um jogo político, que a gente não sabe o que rola ali por trás. A gente não sabe qual que são as estratégias, os objetivos, os propósitos malignos que eles têm, entende? Com a intenção de prejudicar o povo e só eles serem favorecidos. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos certeza, é que é mais fácil termos vitória por confiarmos no Deus que dá vitória do que realmente acreditar que esse vírus vai vencer, como se ele fosse maior do que o nosso Deus, de que todo esse jogo político sujo, imundo, corrupto é mais poderoso do que o próprio Deus. Não tem como, entende? Olha só, o verso 6 do Salmo 20 nos mostra que eles sabiam que Davi era o escolhido de Deus e que tinha sido ungido por Samuel para lutar e representar o povo. Eles sabiam disso, entende? Porém, também a gente consegue notar aqui, queridos, que a confiança absoluta deles estava no Senhor que daria a vitória. Veja, versículo 6, o Salmo diz assim: agora sei que o Senhor dará a vitória ao seu ungido. Entende? Eles tinham dado início orando, louvando, incentivando, pedindo auxílio, apoio, segurança, proteção. Eles reconhecem aqui que eles iriam saudar, se alegrar com a vitória que viesse. Mas eles também colocam aqui no versículo 5, como eu já tinha destacado, entende que as bandeiras seriam erguidas em nome de Deus e que o Senhor é que iria atender os pedidos do rei. E aqui no verso 6 mostra que depois de tudo aquilo que eles haviam feito, do versos 1 ao 5, eles tinham confiança, certeza. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde. Ou seja, é uma convicção inabalável, é uma confiança inabalável naquele que é o Deus que concede a vitória. Queridos, eles já haviam tido outras experiências de que era um exército não tão numeroso, de que era um exército não tão armado, potente, preparado, mas eles já tinham tido experiências de que não foi a quantidade de soldados, não foram a quantidade de armas, de estratégias que eles tinham que era suficiente para vencer o inimigo. Mas o mais importante, eles tinham o
Deus que concede a vitória. Sabe por quê? Porque o Deus que concede a vitória é o mesmo que batalha em nosso favor. É o Deus que luta por nós. É por isso que mais importante do que nos perturbarmos, mais importante do que a gente se desestabilizar emocionalmente, é ficar ansiosos, preocupados. O nosso principal papel, queridos, é confiar em Deus. Confiar em Deus. O povo já havia tido uma experiência onde eles se prepararam, eles se organizaram, mas na hora da batalha o Senhor disse: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus e a batalha é do Senhor. Então eu creio que é tempo de nós descansarmos, confiarmos plena e absolutamente em Deus. Amém? Porque Ele é que batalha por você. Esses inimigos que são invisíveis para mim e para você, são desnudados diante de Deus. Deus conhece exatamente o alcance que esse vírus tem, e Deus sabe exatamente quando vai ser a queda desses políticos, dessa guerra política maldita, onde a gente está sendo visivelmente prejudicado. Por um lado, evidentemente, mas por outro lado, estamos sendo protegidos, guardados pela mão poderosa de Deus. Amém? É a parte B do versículo 6. Com poder salvador da sua mão direita. Querido, a mão direita do Senhor é mais poderosa do que todo esse exército maligno. Entende? Deus é aquele que põe o homem na liderança, no governo, para governar. Mas esse Deus é o mesmo que é da mentira. Ele é aquele que verdadeiramente concede vitória. Amém? A minha e a sua vitória virá do braço poderoso de Deus. Amém? Creia nisso. Comece a dizer isso para você mesmo. Agora sei que o Senhor dará vitória. Amém? Você crê nisso? Olha só. Aqui no verso 6, Davi, ele faz o papel representativo daquele que verdadeiramente seria ungido, o enviado por Deus para nos dar a vitória. Entende o que eu quero dizer? Aqui, Davi como rei, ele estava tipificando o escolhido, o ungido de Deus para representar o povo de Israel. Mas olha só, deixa eu te lembrar de algo muito importante. Ele foi ungido, escolhido rei do povo, mas o Senhor Jesus foi enviado, o Messias, o ungido, o escolhido por Deus, para definitivamente salvar e conceder a vitória a todos aqueles que pertencem a Deus. Amém? Então, olha só, se o povo conseguia colocar uma confiança no homem, num rei limitado, pecador, que cometeu pecados terríveis, entende? Será que eu e você não temos motivo suficiente para confiar no verdadeiro ungido de Deus, de acordo com Isaías? Será que eu e você não temos motivos plausíveis para confiar no verdadeiro Salvador, aquele que já concedeu a melhor de todas as vitórias que eu e você podemos alcançar? A vitória contra a morte. Amém? Porque todo aquele que está em Cristo viverá, ainda que morra, viverá. Entende, queridos? Em terceiro e último lugar, a terceira lição que eu quero compartilhar é que mais importante que confiar em coisas ou em bens materiais, devemos confiar no nome
confiar no Senhor é mais importante do que confiar em líderes humanos. Confiar no Deus que concede a vitória é muito mais importante do que confiar na capacidade humana que talvez eu e você tenhamos de vencer alguma coisa. Mas eu quero te dizer, em terceiro lugar, que mais importante do que confiar em coisas que eu e você temos, possuímos, precisamos confiar no nome do Senhor. Amém? O fato é que eu não sei exatamente o tamanho da batalha, da guerra que o rei e o exército aqui iriam enfrentar, mas eles reconheciam que o nome do Senhor, queridos, era mais poderoso e mais digno de confiança do que qualquer outra coisa. E foi esse o versículo que desde o começo da semana o Senhor ficou colocando no meu coração, martelando. Versículo 7: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Veja só, queridos, que precioso. O versículo Salmo 7 não diz no futuro, diz no presente. O versículo 7 não diz assim: mas nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Mas o versículo diz assim: mas nós confiamos. Não adianta você querer confiar hoje nos teus bens, nas tuas posses, naquilo que hoje te oferece uma segurança temporária, e querer amanhã, quando acabar esses recursos, confiar no Senhor. Talvez não tenha mais tempo, talvez você descubra que definitivamente o que você tem, o que você possui, não é tão digno de confiança. Mais importante, querido, do que confiar naquilo que eu e você temos e conseguimos construir aqui, precisamos confiar no nome do Senhor. Entende? O nome dele é mais poderoso e mais digno de confiança do que qualquer outra coisa. O Senhor Jesus ensinou isso de maneira muito clara, incisiva para os discípulos: o que vocês pedirem em meu nome. Queridos, precisamos entender a importância do nome do nosso Deus. Entende? O interessante é que é uma realidade muito presente e muito real em nossos dias também, sabe? De que cada um tem colocado a sua fé e a sua esperança em alguma coisa, em alguém. Queridos, tem gente que está colocando a sua confiança naquilo que a mídia tem falado. Eu fico me perguntando, sabe? Eu sei que eu já tive momentos de ingenuidade, sabe? Mas enfim, não dá mais pra gente viver nesse campo de ser tão ingênuos assim. Poxa, por que uma mídia vai ressaltar muito mais a quantidade de número de mortes do que também ressaltar e destacar o número de pessoas que estão sobrevivendo, queridos? Entende? Cada vida é preciosa para Deus. O ponto não é desmerecer, negligenciar as pessoas e muito menos as famílias que estão sofrendo por conta dos seus entes queridos que morreram por conta desse vírus. Mas veja só, o povo precisa de esperança. Mas quando a intenção do homem de se autopromover vai além do ajudar o outro, do fazer o bem, ele coloca muitas vezes o medo, ele coloca muitas vezes, sabe, o lado ruim da coisa em questão. Então eu fico pensando assim, poxa, uns estão colocando a sua confiança naquilo que a mídia tem falado, outros estão demonstrando uma confiança, uma entrega, uma incerteza a líderes, a homens, entende? E é esse os dois primeiros pontos, e é justamente isso que esses dois primeiros pontos vêm
também nos mostrar que não dá para confiar em líderes humanos, que não dá para confiar na capacidade humana de vencer, de sobreviver a certas coisas. Não dá. Porque o Senhor que é digno de confiança, porque é o Senhor que concede vitória, e é porque é o nome do Senhor que é mais poderoso, queridos. Entende? Então a gente vê isso, tem pessoas que estão colocando a sua fé em coisas, em pessoas. Só não param para pensar no que pode acontecer se não der certo. Só não param para pensar no que pode acontecer se as coisas derem errado. Queridos, temos aqui no versículo 8 a certeza de que só quem confia em Deus é que está e estará realmente firme. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes, porque a confiança dele está no nome do Senhor. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: desde que existem os exércitos e as armas, muitas nações têm disputado para mostrar quem tem mais poder, ou para mostrar qual é a nação mais poderosa. Mas esse poder não dura tanto quanto essas nações gostariam. Queridos, leia a palavra de Deus, você vai ver que grandes impérios, grandes nações poderosas, muito bem armadas, com estratégias de guerra, caíram. E o que mais me enche de esperança é ver, sabe o que? É que mesmo essas nações sendo poderosas, ainda assim se tornaram, olha que precioso, se tornaram ferramenta, instrumento nas mãos do único e verdadeiro Deus, para ensinar, para tratar, para moldar o povo de Deus. Será que você já parou para pensar sobre isso? De que talvez é isso que está acontecendo? Deus está permitindo que tudo isso aconteça porque Ele quer tratar o nosso coração, quer nos ensinar a respeito do que verdadeiramente é confiar única e exclusivamente nele. Entende? Ao longo da história, muitos impérios e reinos alcançaram um grande poder e grandes conquistas, porém depois de um tempo acabaram virando poeira e apenas história. Entretanto, queridos, Davi sabia que o verdadeiro poder da sua nação não estava em si mesmo, em seu armamento, em seu exército, no seu poder bélico, mas sim na sua adoração e submissão. A guerra é vencida quando eu e você dobramos nossos joelhos para orar e nos submeter à vontade de Deus. Entende? Não estava na sua capacidade de luta, mas sim no poder de Deus. A vitória do rei Davi, do povo de Israel. Porque só Deus é que pode preservar, sustentar e proteger uma nação ou um indivíduo. Amém? É só Deus. É só Deus, queridos. Eu te pergunto, para concluir, em quem você confia em termos de guerra? Ou em quem você tem confiado nesse tempo onde temos tido inimigos invisíveis, inimigos que nós não conhecemos a sua essência? Mais uma vez, a história e a realidade nos mostra que não é tempo de confiar em nada e nem ninguém, exceto Deus, porque Ele é e sempre foi fiel. Ele é aquele que garante a nossa vitória. Ele é aquele que tem todas as coisas sob o seu controle, sob o seu poder e domínio. Ele é poderoso para derrotar e vencer qualquer inimigo, visível ou invisível. Amém? Você crê nisso? Precisamos lembrar que o verdadeiro ungido de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo. 3 inimigos invisíveis para nós, mas o Senhor foi suficientemente capaz e poderoso, confiando em Deus Pai,
venceu o pecado, pois não pecou. Ele foi 100% homem, assim como ele era 100% Deus, mas ele também foi 100% fiel, sem pecar. Amém? Ele venceu a morte, ele morreu, como a Bíblia declarou e profetizou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele também venceu o diabo, porque tudo aquilo que o diabo tentou fazer para destruí-lo não foi suficiente. Ele venceu o diabo e o diabo foi vencido. Amém? Então ele selou a nossa vitória. Creia no que diz o versículo 6 nos tempos de hoje e diga para a glória de Deus: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Eu e você, queridos, também fomos ungidos, escolhidos, chamados para guerrear, para lutar a luta do Senhor, a batalha do Senhor. Mas temos um diferencial, é que Ele é que batalha na nossa frente, Ele é que concede a vitória. Amém? É Ele que podemos descansar e confiar. Amém? A nossa incapacidade humana, as nossas limitações humanas não são um problema, porque eu e você só precisamos fazer uma coisa: confiar em Deus, no nome do nosso Deus, que é mais poderoso do que todas as coisas. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Medite nesse texto, sonde o seu coração. Em quem você tem confiado? Em quem você confia? Não confie em si, não confie naquilo que a mídia fala, não confie naquilo que os governantes têm dito, querido. Nenhum deles. Não podemos entregar o nosso coração a homens, porque o nosso coração pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Feche os olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Pai, por nos mostrar, por nos ensinar, Senhor, que mais importante que confiar em homens, em lideranças humanas, devemos confiar no Senhor. Obrigado, Pai, por nos lembrar que mais importante que confiar na nossa capacidade humana, devemos confiar no Deus que concede vitória. Nada, Senhor, que nós venhamos a conquistar é méritos nossos, mas é fruto daquilo que o Senhor nos concede. Ó Deus, obrigado por nos lembrar que mais importante do que os bens materiais, as coisas que nós possuímos, mais importante do que isso é confiar no nome do Senhor, porque no seu nome há todo o poder. É por isso que eu te peço, Pai, que essa palavra entre no coração de cada um desses que estarão assistindo esse vídeo, Pai, e que eles sejam fortalecidos, que eles recebam uma injeção, Pai, de ânimo, de fé, de esperança e de confiança